Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Temos connosco Teresa Calçada, atual comissária do Plano Nacional da Leitura e, obviamente, que vamos falar de leitura. Teresa, e o mote que lhe queria lançar terá de ser este novo Plano Nacional de Leitura, que está perspectivado a 2027. Porquê ainda um Plano Nacional de Leitura? Olá a todos. Maria João, obrigada por me proporcionar esta conversa. Plano Nacional de Leitura 2027, num país como o nosso, penso que se justifica porque nós ainda temos indicadores muito baixos de leitura, muita desigualdade social e, portanto, convém perceber que estamos a falar de um direito. E ao Estado compete assegurar esse direito. É um direito básico e, nesse sentido, o Plano Nacional de Leitura está ao nível dos direitos primários, como são os direitos pela saúde, pela vacinação. Bom, ler é hoje absolutamente fundamental do ponto de vista do conhecimento e absolutamente fundamental do ponto de vista da nossa afirmação como cidadãos. Muito bem, então compreende-se que o Plano Nacional de Leitura seja uma prioridade ainda. Claro que sim, claro que sim. Teresa, mas os parceiros atualmente são diversos, desde a cultura, a ciência, o ensino superior, as autarquias. Há aqui, portanto, uma abertura de espectro daquilo que é o trabalho, o vosso trabalho, da vossa equipa, relativamente àquilo que foram os anteriores planos. É verdade que o Plano Nacional de Leitura tem uma história, um património, uma afirmação como marca na nossa sociedade que nós só queremos é honrar. Nesse sentido, a diferença é manter o que de bom o plano fez nestes anos. Depois, pretendeu-se exatamente desescolarizar, se assim se pode dizer, o plano, alargar os públicos, ir para todos, desde os pequeninos até aos muito grandes, no sentido de pôr a leitura na ordem do dia para todos nós, exatamente como competência básica, transversal a todo o conhecimento e como a possibilidade de satisfazer uma necessidade primeira. Nesse sentido, do ponto de vista, digamos, político, de uma política pública de leitura, tem como parceiros a cultura, a ciência, a tecnologia e também as autarquias. Exatamente porque entendemos a leitura num sentido muito lato, que não necessariamente a leitura literária, como às vezes é erradamente identificado, mas a leitura na ciência, a capacidade de ter conhecimentos nas tecnologias, de poder ler instrumentalmente, mas também de uma forma mais capacitada, tudo aquilo que diz respeito às literacias. E nesse sentido tem a cultura, eu dizia, embora já tivesse anteriormente também algumas relações, as autarquias locais, porque conferem uma relação muito especial da política central à política local e, nesse sentido, acho que vamos chegar e queremos chegar a mais público. Claro, portanto, um público, desde, como disse a Teresa, aos pequeninos, até aos adultos. Até aos adultos, séniores, os séniores. E temos até programas nesse sentido. Portanto, era para aí que ia a minha questão, que é programas específicos a pensar desde os mais pequeninos, não leitores, afinal não leitores. Aquilo que é a leitura emergente, vem ler antes de ler, ler na escola, a escolaridade obrigatória mostra isso, até aos 18 anos, e o próprio perfil do aluno, que agora corresponde a uma marca no modo como as autoridades entendem a leitura, mas também para os leitores, mais leitores ou menos leitores na fase adulta, seja porque estão em fase de qualificação, sejam porque têm relações na sociedade que conferem ler ao longo da vida. E, nesse sentido, queremos abranger todos com uma valorização e uma demonstração e uma divulgação de programas de leitura, de pôr a leitura no centro das nossas vidas, sem nos deixarmos, por um lado, preocupar com novas formas de leitura, que as há, como por deixar que
cria a ilusão de que a leitura é menos precisa pelo facto de haver outras literacias. Teresa, e lê-se menos hoje em dia, lê-se mais? É a quantidade de leitura que aqui nos importa? São os meios através dos quais chegamos à leitura? Leitura no digital? Hoje em dia as crianças começam desde muito pequenas a utilizar dispositivos móveis. Elas leem mais por isso? Leem menos por isso? Que estudos existem que nos informem também para compreendermos estes fenómenos? Bem perguntado, e a resposta mais séria é dizer que tudo isso está presente na maneira como hoje olhamos o problema da leitura. Por um lado, lemos mais, porque tudo na sociedade está organizado para que tu precises de ler. Seja em suporte tradicional, seja, em muitas coisas, então, do ponto de vista funcional, em digital. Por isso, de algum modo, a questão de ler é uma questão de competência, de capacitação, de ler descodificando, compreendendo, lendo em vários suportes, que incluem, naturalmente, aquilo que é a marca do paradigma atual, que é o digital. Mas, independentemente do suporte. Independentemente do suporte. Mas nós sabemos muito bem que a questão fundamental é compreender. Compreender envolve vários níveis, a compreensão leitora, como qualquer arte performativa, envolve treino, resistência, resiliência, como hoje sei dizer-se, e, portanto, a leitura tem que ser praticada e o ambiente escolar tem que compreender essa função transversal e imperativa e primordial que é saber ler bem, saber ler com fluência, saber ler em todos os suportes e não ficar por uma leitura básica, uma leitura que muitas vezes se faz só em ambientes hipertextuais, mas ler em profundidade, ler em ambientes mais exigentes, ter compreensão que permita colher sentidos, meta-sentidos, que permita distinguir diferentes linguagens. E essa diferença começa nos aspectos mais elementares da descodificação e do vocabulário. Daí que seja muito importante o valor da leitura emergente, começar muito cedo a compreender e a treinar esse valor para poder chegar nos diferentes níveis de vida a graus mais complexos de leitura e não ficar proprietário dos algoritmos que nos vendem como sendo a nossa liberdade e que muitas vezes são exatamente o inverso. Interessante, muito interessante, Teresa. Estamos quase a terminar e eu não resisto a perguntar-lhe, e porque estamos no Ministério da Educação a gravar, sim, claro. a gravar este webinar, que desafio para os professores a este nível? Qualquer professor, qualquer área, qual é que é o desafio que a Teresa daqui lança para todos os professores que tanto nos referem da importância destes webinars e das mensagens que transmitimos e levamos às escolas? A minha mensagem, de algum modo, encontra-se contida na sua pergunta, porque a sua pergunta aponta para uma leitura de todos e o papel que todos temos nessa capacidade de promover e de valorizar a leitura. A sua pergunta tem implícita a resposta. E é verdade. São todos os professores. São todos os professores, dos pequeninos, dos médios, dos grandes, da matemática, da filosofia, das tecnologias, das artes, etc. Nós gostaríamos que, no ambiente da escola e no ambiente da educação se compreendesse que a leitura é condição sine qua non e que nenhum professor pensasse ou dissesse que ler é perder tempo na sua disciplina. Ler é ganhar tempo na área científica, de conhecimento, que é a sua área específica. Mas sem ler, mais hoje até do que ontem, é condição para compreender, para ter conhecimento, para aprender, para se qualificar e para não ficar muito limitado nos seus níveis de compreensão do mundo e de aprendizagem, o que nos torna muito dependentes das modas, do vencimento, que são outros contextos sociais que não valorizam a nossa emancipação. Nesse sentido, todos os professores são convocados e
e só para terminar, mais um aspecto, são ainda mais convocados com quantas nossas famílias, mesmo que queiram muitas vezes, não têm essas condições. Pese embora a nossa escolaridade hoje seja maior e se tenda a aproximar de outros países, os nossos níveis de escolaridade e de hábitos leitores são frágeis. E ao plano compete, exatamente como política pública, desenvolver e consolidar hábitos leitores. Muito bem, Teresa. Agradeço-lhe imenso este bocadinho. Eu é que sempre um agradeço. prazer estar à conversa consigo e terminamos deixando espaço para que todos aqueles que nos veem e ouvem também nos possam endereçar questões, contributos, propostas, porque este é um desafio para todos, é um desafio para as escolas, é um desafio para a sociedade, o desafio de todos nós lermos mais, neste sentido que a leitura nos abre mundo e nos cria vontade de chegar mais longe. Ler Obrigada a melhor, todos. ler mais, ler melhor. Ler melhor. Muito obrigada, Teresa. Obrigada, Maria João. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.